Pense, se você pudesse se livrar daquilo que realmente atrapalha a sua vida, você seria muito eficaz. Você iria ver a vida de maneira clara e poderia ver o que precisa e deve realmente fazer. O primeiro passo para fazer isso é entender que surpresas desagradáveis e as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia não são causadas por aquilo que pode acontecer. São causados porque você luta com o que já está acontecendo na sua vida. É possível criar uma grande vida. As áreas problemáticas podem ser eliminadas facilmente e você pode ter uma vida muito mais maravilhosa do que você pode imaginar. Mas isso não vai acontecer ao acaso, muito menos se você ignorar as orientações e informações que os arcanos podem lhe oferecer. A qualquer momento, você é afetado pelo mundo ao seu redor e não importa o que aconteça, você deve ser capaz de reagir de acordo com a situação. Não importa o que você quer, mas sim o que você faz. O mundo ao seu redor sempre reagirá às suas atitudes. Isso faz de você a causa dos seus problemas e não uma vítima da vida. Da mesma forma, os arcanos que são formados em seu nome não exercem nenhuma influência sobre você ou impõem qualquer tipo de dificuldade na sua vida. Eu sou Garcia, sou consultor em autodesenvolvimento através da numerologia, e se você quer realmente saber para que servem os arcanos pela numerologia moderna de uma forma realista, sem mentiras, segredos e mistérios, basta assistir a esse programa. Não sai daí que eu volto já! Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa semanal. Como sempre, vamos falar um pouco sobre o autodesenvolvimento e o autoconhecimento através da numerologia. E apesar de parecer um tema já um pouco batido, eu já fiz inclusive alguns programas falando sobre arcanos negativos, etc., mas eu nunca tinha feito um programa falando especificamente sobre os arcanos. E eu tenho notado que muitas pessoas têm me procurado porque elas não entendem realmente o que são e para que servem os arcanos. Então, arcano representa algo que está oculto, que é desconhecido. O termo arcano ele é originado do latim arcanus, que significa misterioso, enigmático. Na alquimia, o arcano é uma poção misteriosa acessível somente aos seguidores dessa prática esotérica. E no sentido figurado, o arcano designa segredos ou mistérios, né? Então, os arcanos espalham a vontade humana, seus anseios, ideias, probabilidades e potenciais, porque estão relacionados com o universo, uma sobreposição ao ser humano. Então, se nós considerarmos o ser humano como um mundo em miniatura, nós podemos entender as direções que a pessoa está seguindo, os seus objetivos, o seu comportamento diante de cada situação, como as circunstâncias externas e o meio influenciam a pessoa e os eventos que resultam do seu comportamento associados à influência do meio, os possíveis resultados que podem ser obtidos de acordo com as pessoas vem conduzindo a sua vida e as orientações de como esses eventos podem ser evitados ou como aproveitá-los a fim de se obter resultados favoráveis. Então, através dos arcanos, nós podemos enxergar o indivíduo em sua totalidade e individualidade e analisar cada aspecto da sua vida de forma mais detalhada. As combinações numéricas, formadas com base no seu nome de nascimento e apelidos que você utiliza, nos permite entender e nos orientar em questões mais significantes e também em questões cotidianas de menor importância. E dessa forma nós podemos entender os arcanos como a tradução codificada de uma longa jornada em que o ser humano se depara com uma série de situações. Cada um dos arcanos formados no seu nome de nascimento carrega todas as experiências possíveis à existência humana, as já vivenciadas, as que estão sendo vividas e as que possivelmente possam vir a ser vividas por você. Então, à medida que o período de predominância de um arcano se encerra, segue-se outro arcano e assim sucessivamente, revelando tudo que o indivíduo viveu, amou, odiou, sofreu, gozou, ganhou e perdeu durante a sua jornada até aquele momento. Então, como vem se desenvolvendo diante das suas necessidades evolutivas e as experiências que você ainda pode vivenciar. E dessa forma, os arcanos nos mostram a dinâmica da vida rumo ao infinito e as combinações numéricas que são formadas uma a uma pelo nome dado à pessoa, nada mais são do que um código ou DNA da sua existência. Basicamente, o conceito do arcano foi incorporado à numerologia pelo desconhecimento correto de como associar as combinações que surgiam aos pares, né, no nome, e pela falta de um entendimento mais profundo.
Isso acabou se tornando apenas uma referência de nome, na verdade, na numerologia. Mas, na realidade, os pares numéricos que são formados nos chamados triângulos da vida, ou pirâmides invertidas, que na realidade também não são triângulos nem pirâmides, né? Tirando o formato geométrico, são matrizes, que, quando corretamente entendidos, formam potências numéricas. Fiz agora há pouco tempo, inclusive, um programa sobre esse assunto. Quem quiser pode procurar aqui no canal que vai achar com certeza. O arcano, na realidade, ele está ligado ao tarô e não tem nada a ver com numerologia. Basta você ver que existem apenas 78 arcanos, 22 maiores, que vão do mago até o louco, né, que é o arcano 0 ou 22, dependendo da vertente, e mais 56 arcanos menores, que vão do rei de paus, que é a 23ª lâmina do tarô, até o as de ouro, que é o 78º e último arcano, né? E para por aí. Acontece que na numerologia os pares numéricos vão do 11 a 99, já que não existe nenhuma letra com valor zero. Repare que se você perguntar a qualquer um dos gurus da numerologia, qualquer valor acima de 78, se você pedir a interpretação, eles erradamente vão dizer que se refere a um dos arcanos maiores que do 78 para baixo. Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo de um desses gurus, canal grande inclusive aí, e erradamente um desses espetáculos que eles costumam dar, onde ele alega ser a maior autoridade, inclusive em numerologia do Brasil, que será do mundo, né? E que ele jura ser aula de numerologia, ele tentava sofridamente explicar o arcano 24, e na sua ignorância e total desconhecimento, ele afirmava nos seus devaneios que a potência 24 é a mesma coisa que uma potência 15 turbinada. Isso não tem nenhum sentido lógico, né? Principalmente partindo de alguém que se diz ser um especialista e orientar as pessoas no desenvolvimento pessoal. A potência 24, na verdade, é a potência da receptividade, da temperança, da sabedoria. É uma vibração onde a pessoa se sente confortável, tanto no plano material como profissional. Ela se sente cômoda com aquilo que ela já realizou e com aquilo que ela está construindo. Por outro lado, em seu extremo, pode levar à vaidade e até ao excesso de orgulho. Enquanto 15 é a potência das paixões desenfreadas, da luxúria, né? Onde o erro principal é justamente se deixar levar pelos prazeres da vida. 15, diferentemente do que se apregou, não é um número negativo nem nefasto, como os gurus costumam dizer. Ele mostra a possibilidade de se enfrentar dificuldades causadas de forma voluntária, como resultado das nossas próprias ações e comportamento. Então, na realidade, aqui nós temos um exemplo claro de que como os arcanos são erroneamente interpretados, né? E chamados na numerologia. Como eu já expliquei, os arcanos, na realidade, são potências numéricas, eles são alertas. Ele não impõe nenhuma dificuldade ou obstáculo na sua vida, pelo contrário, os arcanos apenas mostram tendências que a pessoa estará sujeita e que deve ser evitada justamente para que ela não tenha que enfrentar obstáculos e dificuldades desnecessárias. No caso do 15, né, essas dificuldades são criadas pela própria pessoa com as suas decisões e comportamentos. Então a negatividade não vem do arcano, ela vem do desconhecimento e da má interpretação, né, e da orientação que traz a você. Eu afirmo que nada é negativo nem nefasto na numerologia. Também não existe essa besteira que um desses gurus inventou agora de arcano de dificuldade. Isso é uma enorme besteira, não passa de artifício para continuar assustando e aterrorizando as pessoas para tentar vender mudança de assinatura por R$300. Né? Dificuldade, desculpe a sinceridade, tem um imbecil desse que inventa essas histórias e entender que, ao invés de entender, que é muito mais fácil levar conhecimento sério para as pessoas do que ficar tentando enganar elas. Mas para isso a pessoa precisa estudar, né? Precisa ter boa vontade. Uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. Mas independentemente de quantas pessoas acreditem nessa mentira ou por quanto tempo elas acreditem, ela nunca vai se tornar uma coisa real. Então entendam definitivamente que os arcanos, eles são mensageiros, eles são seus amigos. Eles trazem a você conhecimento e informação útil. Então vamos esquecer essa história de uma vez por todas, né, de eliminar arcano do nome.
Até porque, como eu já cansei de falar, é possível eliminar arcanos, tá? Você pode esconder eles, mas eles vão continuar lá, certo? Então, na verdade, você não eliminou nada. Outra dúvida que muitas pessoas me trazem é com relação ao tempo de duração de cada arcano. Na numerologia arcaica e antiquada, se considera que todo mundo vive até 90 anos, e se acredita que para descobrir o tempo de duração dos arcanos bastava, então, se contar quantos arcanos tem o nome e dividir por 90, né? Ou melhor, dividir 90 pela quantidade de arcanos do nome. Então, se o nome tem 20 arcanos, nós dividimos 90 por 25, cada arcano duraria aí 3,6 anos, ou 3 anos e meio em média. Isso é totalmente impreciso, né? Nós não temos como estimar que a pessoa vai viver até os 90 anos. E se a pessoa viver até os 35? Se ela viver até os 100? Todos os outros arcanos estão perdidos, eles não tiveram... Para que estavam lá, então? Né? Os arcanos, como eu disse no começo desse programa, eles mostram justamente a dinâmica da vida, como a vida se desenvolve. E da mesma forma, os arcanos se desenvolvem durante a vida da pessoa da mesma maneira que as notas se desenvolvem em partituras musicais, né? É uma melodia, onde cada um tem o seu tempo específico de duração e não necessariamente iguais ou o mesmo tempo de duração. E isso é que mostra a harmonia da vida. Assim como uma música, se todas as notas tivessem o mesmo tempo de duração e intensidade, ninguém suportaria ouvir aquela música, né? Então, da mesma forma, cada arcano tem seu tempo de atuação na vida da pessoa. A pessoa pode começar a vida em um arcano que dure por 3 anos e em seguida passar para um arcano que predomine por 7 e após esse período por um que predomine apenas por 1 ano. E assim vai acontecendo. Lembrando que o correto não é chamar de arcanos, mas sim de potências numéricas, né? Arcanos são coisas do tarô. Numerologia não tem nada a ver no tarô, como eu já expliquei no começo do programa. Um detalhe importante que deve ser anotado é que apesar de um arcano ter sua época específica para atuar, dependendo da situação que a pessoa esteja vivendo e da maneira como ela esteja conduzindo a sua vida, um arcano pode se sobrepor a outro em determinado período. Na numerologia cabalística é difícil conseguir ter essa informação, mas na quântica, através dos trânsitos, conforme a potência que origina a vibração daquele trânsito específico, é possível se obter essa informação e aproveitar a orientação que um arcano específico apresenta em um determinado período, né? É claro que em conjunto com o arcano que estiver vigente naquele momento específico. Outro erro terrível é dizer ou acreditar que o arcano influencia a vida da pessoa. O arcano não influencia nada. Eu estou falando arcano porque todos conhecem dessa forma, mas o correto é chamar de potência, né? Mas até que as pessoas se acostumem com os termos da numerologia moderna, eu estou me referindo às potências, que é a nomeação correta, como arcanos, porque é assim que é popularmente conhecido. Então, voltando, os arcanos eles são mensageiros, eles trazem informações, eles não determinam nem impõem nada na sua vida. Dizer que o arcano exerce influência na vida da pessoa é o mesmo que dizer que quando você vai ao médico e ele lhe informa que pela maneira como você vem tratando a sua saúde aí, há a possibilidade de desenvolver um problema cardíaco, por exemplo. Você acredita então que o médico que lhe impôs a doença, ou será o causador da doença. O médico não é um visionário do inferno na sua vida. O médico só lhe alertou e orientou o que você deveria fazer para evitar ter um problema cardíaco. Também ele não disse que você vai sofrer de um problema cardíaco. Existe a possibilidade de sofrer. Pode ou não acontecer, dependendo da atitude que você tomar e de como usará a informação e a orientação que o médico está lhe dando. Então, o médico, na verdade, não foi ruim, nefasto, muito menos lhe impôs alguma dificuldade, né? Como um guru aí começou a dizer agora. Ele apenas lhe alertou, lhe orientou você. E ele não vai ser a causa do seu problema de saúde, mas sim a solução, se você der atenção a ele. Agora, acreditar que eliminar o médico, você eliminando o médico, melhor dizendo, você elimina a possibilidade da doença, é uma burrice imensa, tá? Já pensou que beleza se funcionasse assim? Você vai ao médico, ele diz que você tem uma propensão genética a ter câncer, então você, para evitar o problema, vamos matar o médico, né? Eliminando ele. Eliminar arcanos tidos como negativos, nefastos, aí, ou agora essa nova nomenclatura enganadora, onde são chamados de arcanos de dificuldade, é o mesmo que você matar o médico e acreditar que todos os seus problemas de saúde vão acabar com isso.
Também não adianta mudar de médico ou de nome. Se você tem uma tendência natural a sofrer de diabetes, por exemplo, você pode mudar de médico 1 milhão de vezes, você pode se consultar com todos os médicos do mundo, você vai continuar sendo propenso a ter diabetes. E se você não der atenção aos conselhos e orientações que o médico lhe der, ou todos eles lhe derem, possivelmente sofrerá de diabetes hora ou outra. Então agora eu vou ensinar como se livrar dos fictícios arcanos de dificuldade, negativos, nefastos, terríveis, diabólicos e sei lá que adjetivo mais esses imbecis vão conseguir arrumar. Simplesmente não tente se livrar deles. Arcanos são como seus médicos, são os conselheiros. Escute o que eles têm para lhe dizer, entenda o que eles têm a lhe dizer e siga as orientações que eles têm para lhe dar em cada fase da sua vida. Não elimine o médico, ele quer e pode te ajudar. Então, por que você vai eliminar quem quer lhe ajudar? Ele não é seu inimigo. Outro detalhe importantíssimo é que um arcano ele pode sim se apresentar mais de uma vez na sua vida, mesmo que ele apareça só uma vez no seu nome de nascimento. Não existe essa história de que o arcano passou e ele ficou para trás. O mesmo arcano pode voltar a se apresentar em outro período da sua vida. Tudo depende de quanto tempo você irá viver, né? E também de como você vai viver. Outra coisa que ninguém nunca lhe contou, e isso é inédito, eu sou o primeiro a falar isso a você, é que nem todos os arcanos são tratados da mesma maneira e não podem ser tratados da mesma maneira. Todos nós temos ao menos um nome e um sobrenome. Isso quando nós não temos um prenome, né? Como é no meu caso, Martins é um prenome. Existem os arcanos naturais do nome, que são aqueles arcanos que são formados dentro do nome, né, e dentro do sobrenome, etc. E os arcanos de ligação ou transição. As potências de transição, figurativamente chamadas de arcanos, são aquelas que se formam na junção dos nomes. E elas são marcadores que mostram possíveis transformações que poderão ocorrer na vida da pessoa e no seu comportamento. Entenda que quando eu falo transformação, eu não estou me referindo a coisas ruins. Tempos em tempos, todos nós mudamos os nossos interesses, os nossos comportamentos, os nossos valores e etc. E à medida que nós vivemos, nós mudamos e nós nos transformamos. Meu exemplo, Reinaldo Martins Garcia. De Reinaldo para Martins se forma um arcano de ligação 74. De Martins para Garcia se forma um arcano de ligação 33. E na volta do Garcia para Reinaldo se forma um arcano de ligação 12. Essas potências de transição ou de ligação, que são erroneamente chamadas na numerologia arcaica de arcanos e tratadas como simples arcanos, equivalem quase a um desafio. E é muito importante que se entenda corretamente as informações e os alertas que elas nos dão para reagir a esses desafios de forma positivamente e se livrar das preocupações desnecessárias, não se livrar do arcano. Entenda que desafios não são obstáculos, eles são motivadores. São agentes que mantêm você em movimento e promovem o seu desenvolvimento. Se você analisar as pessoas individualmente, e eu fiz isso realmente, com cada estudo numerológico que eu desenvolvi, você vai reparar que as maiores e mais significantes transformações promovidas na vida das pessoas se deram em períodos onde elas estavam justamente nestes arcanos de ligação ou transição. E isso fica muito mais claro ainda quando você analisa junto com o trânsito que está vigente no período, né? Só lembrando que os trânsitos, diferentemente dos arcanos, que podem durar vários anos, os trânsitos eles mostram a vida da pessoa ano a ano e cada um deles tem origem em uma potência, que poderíamos entender como se fossem arcanos ocultos. Arcanos ocultos são aqueles que estão ocultos no nome, eles não aparecem diretamente nos triângulos, mas aparecem quando você calcula os trânsitos. E a cada idade nós vamos tendo estes trânsitos, né, ou a cada ano há uma potência ou arcano oculto desconhecido na numerologia antiga, mas perfeitamente possível de se entender e de se analisar na numerologia moderna. Então, agora eu creio que ficou mais fácil entender a importância dessas combinações de 2 dígitos, erroneamente chamadas de arcanos, e mais erroneamente ainda tidas como terríveis, nefastas, e agora, na versão mais incompetente de alguns gurus da numerologia, como arcanos de dificuldade. Na verdade, nada disso existe. São potências, né? E também não impõem nada à pessoa, são conselheiros
e importantes orientadores que mostram como a sua vida pode se desenvolver e ainda traduzem o seu perfil, suas necessidades, deficiências no plano físico, mental e metafísico. Então, representam a realização de todos os seus dons, sua personalidade, dons físicos, morais e tudo que nos foi concebido. As metas que nós podemos esperar, a evolução do nosso caráter e os caminhos que possivelmente poderemos escolher. Cada fase de nossa vida é o resultado do entendimento que tivemos e do aprendizado que nós tiramos de todos os arcanos que em algum momento se apresentaram desde o início de nossa existência até aquele momento específico, com base nas vantagens que nós tiramos e nas dificuldades que enfrentamos por ter negligenciado ou ignorado cada alerta que eles gentilmente tentavam nos oferecer até esse exato momento das nossas vidas. E da mesma forma, da mesma maneira, melhor dizendo, como a sua vida está agora, é um reflexo da atenção ou da desatenção que você deu a cada um deles, o seu futuro será um reflexo do entendimento e do uso que você fará das informações que cada um deles vai lhe dar durante o período que ele estiver se manifestando em sua vida. A sua vida, se ela está terrível e nefasta hoje ou cheia de dificuldade, a culpa não é das potências, a culpa é sua, principalmente se você tentou trapacear e acreditou que pegaria um atalho eliminando qualquer arcano existente aí no seu nome de nascimento. Entenda de uma vez por todas que ninguém é capaz de expressar todo o seu potencial ou a sua força vital sem a correta percepção de si mesmo. O processo de desenvolvimento pessoal ele começa com a autodescoberta e ele continua através da autorrealização. Antes de se tornar a pessoa que você deseja se tornar, você deve conhecer as habilidades que possui para isso. E só através do processo contínuo de conhecer e desenvolver suas habilidades, características e tendências naturais que você passa cada vez mais a dominar essas habilidades e a si mesmo. E só assim você vai ser capaz de se aproveitar cada vez mais de todo o seu potencial e alcançar a autorrealização e a satisfação pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou desse programa, compartilhe. Conhecimento deve ser dividido e nunca escondido. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode entrar em contato comigo direto aí pelos meus contatos que estão na descrição do vídeo logo embaixo. E se você quiser encomendar o seu estudo numerológico para aprender como utilizar melhor os seus potenciais e as suas qualidades, você pode fazer isso também através do link que está descrito aí embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima.